morte ou da obediência que leva à justiça? O que ele quer dizer aqui é que todo mundo é escravo de alguma coisa ou de alguém. É um tema muito delicado que a gente vai tratar aqui em Romanos e muito controverso para alguns. Mas essa questão da liberdade que a gente vai lidar hoje, parece que é meio controverso. Alguém diz, não, eu sou totalmente livre, né? Não, você é escravo de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma ideologia, ou de algo. Algo lhe faz ser preso, viver conforme ou aquilo que você acredita, ou aquilo que você almeja, ou aquilo que você deseja. Então, essa liberdade que tanto é defendida, nós somos livres e tal, não passa de conversa, né? Porque você é escravo de alguém ou de algo. Então, quando o assunto é liberdade, entenda-se dessa forma. Você não tem como escapar do senhorio de alguém ou com senhorio de algo. Somos escravos de alguma coisa, né? Ninguém é livre. Todo mundo vive para alguma coisa, né? Oferecemos-nos, né, como o texto diz, oferecemos-nos como sacrifício em algum altar. Não nos oferecemos aquilo que buscamos como nosso bem maior na vida, seja poder, seja aceitação e seja alguma coisa, entendeu? Tem um texto de Piper que eu queria ler que traz isso de uma maneira bem clara. E diz assim: o que quer que nos controle é o nosso Senhor. Quem busca poder é controlado pelo poder. Quem busca aceitação é controlado pela aceitação. Não nos controlamos, somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Em um determinado momento na sua vida, você se entregou a alguma coisa, a alguma filosofia, a alguma ideologia, ou algum estilo de vida, ou algum objetivo de vida, e isso lhe fez o Senhor da sua vida. Vamos supor. No caso que eu acabei de ler, pessoas que querem ter poder, né? Querem ter poder sobre os outros, querem controlar os outros, enfim, quer se sentir poderoso. De uma certa forma, essa busca pelo poder o faz, né, faz que a pessoa ela fique escrava dessa busca pelo poder. Então, muitas vezes os seus próprios padrões, ou sua ética, ou a sua moral, talvez isso pode ser desvirtuado. Por quê? Porque se agir dessa forma, não vai conseguir o que tanto quer. Muitos têm por meta serem ricos, né? Querem ter dinheiro, querem ter uma independência financeira. Então, trabalham para isso. Trabalham para ter uma certa independência financeira. Trabalham muito e acabam se tornando escravos do seu trabalho, né? Para poder ter a tal independência financeira. Outros querem ter currículo, né? Então eu vou estudar. O que eu estou dizendo não é questão de ser pecado certo ou errado, mas eu estou tentando trazer uma concepção de muitos da nossa sociedade. Né? Muitos querem estudar para ter currículo. Então, vou estudar, vou fazer um ensino médio, fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e tal, porque eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir aceito, eu vou me sentir com mais poder, ou eu vou conseguir mais dinheiro tendo um currículo. Né? Então, o que acontece? Você começa a estudar e aí se vê presa e escravo nos estudos.
Porque os estudos, alguém, tornou-se o senhor da sua vida. Então, Paulo ele é muito prático e vamos dizer assim, muito atual. Parece que está escrevendo para nós, para a nossa sociedade, que se oferece a alguma coisa ou alguma ideologia e se torna escravo daquilo. Muitas vezes, talvez querendo uma certa liberdade, se tornam escravos, né? Então, nós nos oferecemos como sacrifício em algum altar, ou seja, a gente se entrega, a gente se dedica, a gente se oferece alguma coisa. E é isso a quem ou a que nós oferecemos nos faz escravo, nos faz servos, né? Ou seja, não tem para onde escapar. Por isso que ele é bem forte aqui. Ninguém é livre, né? Ninguém é livre. Poxa, quanta gente hoje queria tá lá nas dunas de Casa Nova, lá no Recanto, mas não pode. Por que não pode? Porque tem que ficar aqui ensinando sobre o livro de Romanos, né? Não tem como ir lá, né? Então, não, eu sou livre, não vou fazer o que eu quero. Não, ninguém é, né? Então, cabe a você a decidir quem vai ser o Senhor da sua vida, né? Que nem Paulo diz no versículo anterior, né? Você é escravo ou do pecado ou é escravo da justiça. Aí você é quem escolhe, né? Para ser controlado, né? A quem você vai se oferecer? Ao que você vai se oferecer? Essa é uma decisão para alguns diária, né? Acorda e já pensando nessa forma, né? A quem eu vou oferecer ou aqui, ou uma decisão da vida, né? Ou uma decisão que tem efeitos ou consequências pela uma vida toda. Então, não tem essa questão da liberdade, sou livre para fazer o que eu quero. Não, você vai ser escravo de alguma coisa que você decidiu, ou de alguma coisa que você idealizou, que você planejou, dos seus objetivos, enfim. E aquilo vai te tornar preso em alguma coisa. Então, a essa pessoa que pensa, não, o cristianismo restringe a minha liberdade, beleza, mas o que não te restringe a sua liberdade? Muitas vezes o desejo de nos fazer livres nos escraviza. Esse desejo de fazer o que quer nos escraviza. A gente vê isso bem simples. A questão dos vícios, né? Não, eu vou livre, eu vou beber à vontade, eu vou fazer o que quer, vou fumar e tal. E aquilo te faz escravo, né? Eu quero fazer porque eu sou livre, não aguento mais ser oprimido e tal. Vou fazer o que eu quero agora, eu vou cair nos vícios. Pronto, quando você querer sair, você não vai conseguir. Então, em busca de uma tal ou de um desejo de liberdade, você se escravizou. Então, Paulo é bem certeiro, né? Foi inspirado pelo Espírito Santo, por isso, né? Foi bem certeiro, diz assim, ó, você serve algum ou você serve outro. Ninguém é livre, todo mundo vive para alguma coisa. E existe fundamentalmente dois mestres, né? Como o texto diz no final, né? Isso, como eu anotei aí de amarelo, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então você escolhe a quem você deve servir, né? Que nem aquela passagem de Josué já no final do livro, onde ele diz: escolhei hoje a quem se vai, né? Ou a Deus dos seus antepassados ou aos deuses daqui do povo aqui. Escolhei hoje a quem se vai. Então, existe fundamentalmente dois senhores. Se a gente for ver, realmente, a Bíblia tem razão. Ou você obedece ao pecado, ou você obedece à justiça. Lógico que tem as suas ramificações, lógico que tem os seus desdobramentos e tal, mas se a gente for
dissecar ou discernir quem é o Senhor da nossa vida, ou vai para um, ou vai para o pecado, ou vai para a justiça. Não tem para onde escapar. Jesus diz isso, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve-se a Deus, ou serve-se a Mamon, que é o Deus das riquezas. Se a gente for ver, num certo sentido, você pode usar, usando a riqueza como Deus, pode e vai, né, trazer o pecado como Senhor da sua vida. Então, é bem básico isso aqui. Há dois senhores e você tem que servir, você tem que escolher, vamos dizer assim, a quem você vai servir. Pecado, mas, entenda-se, né? Que o pecado leva à morte, ou você vai obedecer aquilo que te leva à justiça. Então, há uma decisão que cada um deve se tomar, né? Então, a quem eu vou ser escravo, né? Seria essa a nossa liberdade, vamos dizer assim, né? A quem eu vou servir? Há algo que vai me levar à morte ou há algo que vai me levar a uma vida justa, né? Vamos dizer, se fôssemos livres totalmente, nós teríamos essa decisão de escolher a quem nós vamos, de fato, servir. E, fundamentalmente, é dois mestres. Começa a pensar nisso, né? Começa a pensar quem é de fato, de quem você serve, de quem você é escravo. Escravo de... O que tira a sua, vamos dizer assim, a sua liberdade, o que tira, né? E isso que está tirando a sua liberdade é algo que está lhe trazendo benefícios, ou aquilo que está tirando a sua liberdade está lhe trazendo malefícios, né? Como eu disse no começo, na ilustração, meu desejo mesmo seria estar lá nas dunas, né, no recanto do tesouro, lá comendo uma carne, comendo uma picanha lá na churrasqueira lá que o Timóteo construiu e tal. É o meu desejo, mas eu escolhi e eu sei que o que eu escolhi vai me levar a ser escravo, vamos dizer assim, da justiça, ou seja, eu escolhi ficar aqui, obedecer para poder ensinar e expor. Então, foi uma coisa boa, né? Servir uma coisa boa, ou seja, com um bom propósito, né? Com algo bom. Então, você tem que escolher, né? E vamos dizer assim, chega a esse ponto na nossa vida que a gente tem que tomar ou pensar nessa decisão. Isso pode te ajudar a tomar as próximas decisões da sua vida, né? Essa perguntinha que o apóstolo Paulo faz em Romanos 6,16 pode te ajudar a tomar decisões. Olha, o que eu fazer agora, o que eu decidir agora, eu vou ser escravo de alguma coisa, daquilo que eu estou decidindo. Isso vai me levar à morte ou isso vai me levar a uma vida justa? Né? Aqui eu estou servindo. Está me degradando ou está melhorando o meu estilo de vida, o meu comportamento perante Deus? Então, é para se pensar, fica aí a dica para, na hora de tomar as decisões, escolher hoje, né, quem você vai servir de fato na sua vida. A gente tem aqui um texto, depois de os 17 e 19, ele continua nessa ideia de escravidão, de serviço, e vai um pouquinho mais além. É feito uma comparação e um contraponto dessa questão de ser servos do pecado e ser escravos da justiça, escravos de Deus. Então, tem uma certa comparação e um certo contraponto. Então, diz assim o texto: mas, graças a Deus, por quê? Embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas.
Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Né? Então, aqui há uma comparação e um contraponto de ser escravos do pecado ou escravos da justiça, escravos de Deus. Há uma comparação que você deve fazer aqui. E há um contraponto, um é diferente do outro em alguns sentidos, e outros é semelhante em alguns sentidos. Para poder ajudar na didática, eu fiz uma tabelazinha aqui para destrincharmos esses 3 versículos, nas comparações e no contraponto. Então, a gente tem escravos do pecado, escravos de Deus. Qual é a origem de ser escravos do pecado? Qual é a origem de escravos de Deus? O texto diz isso. E qual é o desenvolvimento de um e qual é o desenvolvimento de outro? Então, a gente vai preencher essa tabela, mas não vai ser agora. Tá? Eu quero aproveitar essa mudança de sala, essa mudança esse tempo que tá acabando, para poder deixar para o próximo bloco de salas, bloco de aula, melhor dizendo, que a gente vai entender melhor esse texto, tá bom? Então, te espero daqui a pouquinho para você ver qual é a comparação e o contraponto de justiça, escravo da justiça e escravo do pecado. Já já a gente se vê.